vocês. Com relação à fisiopatologia, para vocês entenderem o que é de novo, quem teve aqui no passado, eu falei muito sobre uma proteína nova, que era, eu estava falando, há 2 anos atrás, a gente fala muito sobre uma proteína nova chamada TDP-43, que seria a causadora da esclerose lateral amiotrófica, que é uma proteína que acumula no núcleo, acumula no citoplasma e causaria as formas familiares e causaria as formas esporádicas de esclerose lateral amiotrófica. Levaria à formação da esclerose, uma das causas novas, né, e determinada por alterações de DNA, e levaria à formação da esclerose lateral amiotrófica. Existe agora novas inclusões estabelecidas para formação que levam determinam a esclerose lateral amiotrófica, além da TDP-43. Uma delas é essa RBM45. Né? Espectrometria em líquor cefalorraquidiano, a gente começa a determinar novas formações intracitoplasmáticas intranucleares dessa RBM45. Uma proteína que tem, na verdade, tem uma estrutura ligada à TDP-43, a FUS. Ela é uma proteína grande. Ela determina uma expressão, é uma microscópica, a gente consegue confirmar no líquor. Ela é uma subunidade, na verdade, da TDP-43. Tá, aqui uma expressão na coluna lombar, né? No giro denteado, principalmente nas pacientes que têm a forma de demência frontotemporal. Ela pode estar colaborando também em outras formas familiares, outras formas esporádicas, a gente não determina muito bem ela. Aqui é uma forma de imunofluorescência. Aqui é um outro exemplo relacionado à ubiquitina. E associado à TDP-43. Aqui um exemplo mais claro, para vocês verem essa forma azulzinha aqui, ó, dessa proteína RBM45. E a ubiquitina, ela aqui, e associada à ubiquitina aqui. São proteínas novas, ligadas à TDP-43, mais uma proteína. A gente sabia que a TDP-43 era uma proteína única que causava. Se a gente estuda a TDP-43 cada vez mais, ela vai achar um subgrupo dela, que pode causar outra forma específica da esclerose lateral amiotrófica, que essa RPM é uma forma nova, que está ligada a outra proteína, que é a ubiquitina, que também causa uma outra forma específica da esclerose lateral amiotrófica. Aí, outra forma, que é um fragmento da TDP-43, que essa Janice Robertson, do Canadá, também viu, que pode estar associado também à degeneração frontotemporal ligada à ubiquitina, né? A fosforilização. A parte C terminal, né? E como que é gerado? Essa RBM, essa região, a clivagem com a caspase C terminal. Então esse N terminal, essa transcrição que a TDP faz nesse processo de alteração do DNA, da TDP-43, nessa formação, a gente tem algumas formações. Né? Essa parte aqui do exon 2, né? A gente tem esse ATG na formação, e esse ATG nessa região, a TDP-35, que é o que vai interessar para a gente, que é uma parte relacionada à formação de outra expressão proteica promotora da esclerose lateral amiotrófica. Então temos mais uma proteína relacionada a uma variação da TDP-43, geradora de esclerose lateral amiotrófica. Então temos mais uma causadora provável da doença do neurônio motor. E aqui uma expressão importante do merge, do crescimento de fibroblasto proteico com agregado citoplasmático. Ela está no núcleo e está no citoplasma também.
E aqui está um exemplo com expressão em ANA. Aqui um exemplo patológico da TDP-43 e a TDP-35, aqui com acúmulo citoplasmático e acúmulo nuclear. A TDP-45 também foi feito um estudo com anticorpo para marcação, né? E a conclusão é que, além de agregados citoplasmáticos, ela pode promover a morte neuronal. Talvez, acho que a contribuição mais importante do ano com relação à esclerose lateral amiotrófica foi a determinação dessa mutação C90RF72 como causa da esclerose lateral amiotrófica. Ela é a mutação como causa mais comum na forma familiar de esclerose lateral amiotrófica. E talvez da forma esporádica também, né? Isso foi determinada pelo Traynor, na Universidade de Bethesda, e por um grupo canadense também. Ela é 2 vezes mais comum que a mutação da superoxidesmutase, né, que é a mutação mais frequente. E 3 vezes mais comum que a mutação da TDP-43. Então é uma mutação muito importante, descoberta por esse grupo canadense, e ela causa uma forma de demência frontotemporal associada à esclerose lateral amiotrófica também. Então esse cromossomo 9 está sendo muito estudado e talvez seja uma das grandes causas da forma de um lugar que a gente tenha que estudar para saber a causa também. Voltei. Esse é o cromossomo 9 e essa mutação é aí sendo estudada. Um que saiu aí recentemente na literatura foi o C.D. Kendall falando da ubiquitina 2, que causaria a forma familiar ligada ao X juvenil, de início adulto da esclerose lateral, como a nova descoberta da causa da esclerose lateral amiotrófica. Gente, se isso fosse a única causa da esclerose lateral amiotrófica, tudo que eu falei aqui para vocês até agora, eu já falei mais ou menos, acho que uns 30 minutos, eu já falei quantas causas para vocês. Essa é mais uma que ele descobriu, viu? Então, ele fez uma baita promoção de marketing para vocês, todo mundo ficou assustado aí, mas ele falou só descobriu um milho no meio de um milharal. 1 grão de milho no meio do milharal. Certo? Falar para vocês, olha só, com relação a patogênio, que é importante falar. Falaram muito, fizeram uma palestra importante sobre isso, a gente já sabia sobre a micróglia. Micróglia é aquele sistema imunológico que tem em volta do neurônio. O sistema imunológico que tem em volta do neurônio, que é comandado principalmente por esse complexo MC, que são os macrófagos intraneuronais, são as células que podem inflamar ou destruir o neurônio, ou podem, por um determinado momento, proteger esse neurônio, né? E eles podem propagar a evolução da doença. Então, muito se alega, ou muito se sabe, assim, pouco se sabe um pouco, mas se interroga, será que esse sistema protege a doença por um tempo, ou ele acelera a velocidade de evolução da doença? Os pacientes evoluem porque esse sistema está acelerando a evolução da doença? Então, se estuda muito esse sistema, chamado micróglia, porque talvez seria ele o causador da patogênese, ou a evolução da doença. Esse grupo estuda muito a neuroinflamação, que é mediada por essas substâncias, CD68, 11, 11C, CD4, CD8, MHC1 e 2, FCYR1 e COX2, né? E eles estariam intimamente relacionados com a evolução da doença. Então, tentou-se estudar isso, e a relação com a micróglia, isso aí teve outros, né? Principalmente a micróglia M1 e L2, tentando relacionar com a proteção, ou se não a toxicidade e morte da própria evolução do neurônio motor. E tentou-se fazer um modelo de neuroproteção e de neurotoxicidade, para ver qual que seria a evolução com relação ao neurônio motor. E as respostas em vivo, com pró-inflamação ou à neuroproteção, se observou em neurônios, como na coluna lombar e no spinal cord, que na verdade é na coluna lombar, tantos neurônios, é que em torno de 20 semanas você tem a proteção. E depois de 20 semanas de evolução,
você tem a degeneração. Então esse sistema funciona como proteção, mas depois de 20 semanas de evolução ele está ativado para destruir a evolução, ele pode propagar a evolução da doença. Ele está ativado para a destruição dos motoneurônios. Fizeram até uma ativação com injeção de células-tronco de medula, fizeram um transplante de medula óssea e observaram quais são os fatores depois dessa implantação que podem agir como protetores ou como citotóxico, utilizando essas substâncias e observando que o implante ativa os fatores protetores e os fatores citotóxicos dessa medula. Aqui como funciona a proteção, com a fractalquina, ativação microglial e os fatores que podem atuar como citotóxicos são as proteínas e os peptídeos. Ativando o ácido nítrico e as citoquinas, você pode degradar os neurônios, a interleucina B e os astrócitos e glutamato e provocar a morte celular. É assim que funciona esse sistema. E a micróglia ela pode ser terapêutica no início, mas depois ela pode ser pior. Talvez isso explique muito os resultados dos transplantes de célula-tronco que a gente tem nos outros países, que a gente faz aí, que a gente observa. Você faz um transplante de célula-tronco nos outros países aí, que é a célula-tronco adulta, e você ativa a micróglia. Nos primeiros resultados, a pessoa melhora, mas a micróglia, na verdade, você utiliza fatores protetores, e aí você pode melhorar até o sistema neuronal, mas depois de algum tempo, a micróglia é ativada para fatores tóxicos e piora toda a evolução. É só pensar um pouquinho. Aqui é um outro trabalho que releva também, que mostra isso, a ativação da micróglia, do Yamanaka, que mostra a ativação da micróglia piora. Bom, aqui a Patrícia já falou das causas da cianobactéria em Guam, que é o BMAA, que aumenta a toxicidade, da incidência em Guam, que é 200 para 100 mil, né? Que é falando da cianobactéria, da BMAA, que vocês já viram, que é uma incidência altamente a incidência bem maior do que no resto da população, né? E que a gente tem BMA em Guam, a epidemiologia, os chamorros, né? Que tem um envolvimento bem maior. Eles têm uma outra envolvimento associado, além do BMA, pode ser o uso de parasitas, o alumínio, a cicádia, a glicose. O beta-metil do Firefox, aqui tem viló. Eles acreditam que além do consumo do BMA, pode estar envolvida também com o uso do Firefox, do morcego, do uso de determinadas substâncias. Isso aumentaria a incidência do glutamato, o consumo do glutamato poderia ativar a degeneração do sistema nervoso central. Aí está um exemplo das frutas que causariam. As cianobactérias, que são as promotoras da ativação do beta-metilalanina aspartato, que é o ácido, são essas bactérias algas azuis presentes aí nos estuários. E a ativação do BMA seria esse aqui. E aí a cicádia e o Firefox morcego, que estaria na dieta tradicional. A cicádia, mais o BMAA, mais o Firefox, mais algumas outras dietas, mais os porcos, tudo isso contribuindo para uma dieta e ativação. E tudo isso promovendo a ativação e a doença. Existe uma inter-relação promovendo a ativação. Essas concentrações todas promovendo a doença do neurônio motor nessas formas. Essa teoria do BMAA é uma coisa muito discutida. A gente não sabe se isso é verdade realmente, se isso vai acontecer, mas é uma coisa que está sendo estudada. O que se sabe hoje é que assim, você aumenta a concentração das proteínas do beta-metilaspartato no cérebro progressivamente e a incidência é aumentada. Uma das teorias seria que essa seria provocada pelo conteúdo nutricional. E existe uma degeneração neuronal em algumas biópsias pós-morte e em trabalhos significativamente publicados. Vamos passar isso aqui.
incorporação, sintetase, e aqui é um mecanismo de morte neuronal, estresse motor e morte neuronal. Curso da barreira, e aqui é um exemplo da como que a barreira hematoencefálica faz. Você pegava o BMAA, depois que você aumenta o consumo, ela concentra progressivamente no sistema nervoso central. E aqui é como que o controle, as neuroproteínas são diagnosticadas e o consumo, e aí a presença das neurotoxinas na barreira cerebral. E aqui a população e os Firefox e as proteínas associadas, o acúmulo das proteínas com relação ao BMA livre. Eles são livres na dieta e depois eles acabam concentrando no sistema nervoso central. E elas são detectadas nas cianobactérias. Bom, elas são detectadas em plataformas, nos múltiplos laboratórios, múltiplas taxas e sensível a nitrogênio, e depende do método. E a hipótese é que são indivíduos que são vulneráveis e as cianobactérias, uma vez presentes, você provoca. E assim, o local que elas estariam atuando seriam bem aqui, nos receptores de glutamato. O beta-metil-aspartato entraria aqui no cálcio e promoveria a morte celular pós-sináptica. Então a teoria é que o consumo de cianobactérias e as dietas ricas provocariam morte celular. E aí existem uns trabalhos que provocam a morte celular dessas neurotoxinas. Experimental neurologia. E a transferência das cianobactérias por a temperatura dos ecossistemas e provocando morte. E aqui uns trabalhos mostrando realmente... Bom, não é completamente provado, mas é uma teoria que provavelmente vai funcionar para a morte e o controle de muita gente. E aqui é um trabalho francês que mostra nessa região do sul da França a presença naqueles peixes que a Patrícia comentou. Nessa região francesa, essa península que eles estudaram, a presença na shellfish, que é essa tal lagoon, que eles estão presença de cianobactéria e o aumento da incidência desses pacientes com doença do neurônio motor também, no sul do Mediterrâneo. Mas eu acho que vocês podem visitar a França, que não vai fazer mal ainda. Eu acho que é um bom lugar para a gente ir. E a presença desse cluster nessa tal lagoon ainda presente. Esse é um trabalho do Dr. Bradley, que é um grande pesquisador sobre isso, mostrando que a cianobactéria também ela atinge rapidamente o sistema nervoso central e o cérebro com BMAA e atinge altas concentrações do cérebro e hipocampo, e a conclusão é que ela atinge o cérebro e, se você consumir, vai causar doença. Esse é um trabalho importantíssimo que eu achei que é do Adriano aqui, ó, que ele relacionou câncer e esclerose lateral amiotrófica. Será que o câncer importa com a esclerose lateral amiotrófica, ou ter esclerose lateral amiotrófica predispõe a algum tipo de câncer? Esse é um exemplo. Então, a causa da esclerose lateral amiotrófica não é bem definida. Ele acompanhou 65% dos pacientes com história familiar e 10% esporádicas, com exceção do possível risco do cigarro, que é bem definido como causador da esclerose lateral amiotrófica. Não existe um risco populacional associado. E é uma controvérsia, mas ele vê se o câncer é um fator predisponente ou está associado. Ele determinou se eles têm uma predisposição à doença neoplásica. Ele estudou pacientes do Piemonte e de Vale d'Aosta de 95 a 2004, com o score definindo provável ou a doença provável, ou definida. Vamos lá. E 2004 e 2006 foi a referência de incidência. 46 pacientes, 6 meses, o paciente tinha, 6 pacientes tiveram 11 câncer de pulmão, 10 câncer de mama, 7 gastrointestinal e 18 tiveram outros locais de câncer. Não teve diferença de idade de início, sexo, e acharam diferença de câncer ou não câncer em outros pacientes. Aqui a diferença dos cânceres: homens, mulheres, câncer de pulmão, laringe, linfoma, próstata, pleura, leucemia, bexiga e outros cânceres. Homens, mulheres, divisão. Então,
Aqui a curva de mortalidade, de sobrevida entre câncer e não câncer. Câncer vermelho e não câncer o outro. Os cânceres mais frequentes de pulmão e de mama, que é o que a gente vê no resto da população. Bom, a maior incidência é pulmão e mama, que eu acho que a gente vê na maioria da população. Os achados determinam uma possível correlação de esclerose com a neoplasia, mas eu acho que isso também não tem muita coisa a ver. Mas os pacientes com pulmão de câncer pioram clinicamente a sobrevida quando relacionados à esclerose lateral amiotrófica, que é uma possibilidade, e eles relataram um risco maior relacionado à esclerose lateral e o tabagismo e o câncer de pulmão. E isso a gente já determina, né? Se a gente tem uma dificuldade respiratória e já tem uma doença no neuromotor, é uma coisa de se prever. É um trabalho esperado.